tarde a todos e a todas. Um agradecimento especial à organização, nas pessoas do Alberto Melo e da Lucília Salgado, e uma saudação por esta iniciativa e pela coragem que tiveram em organizar este evento, que não foi fácil, e sobretudo depois de um país que atravessou o deserto durante os últimos anos em matéria de educação de adultos, e por isso parabéns aos organizadores por manterem viva esta ideia. O tema que me foi pedido é para falar sobre os orçamentos participativos e a sua dimensão educativa. E eu começaria por falar, embora hoje já não seja quase necessário, mas começaria por falar sobre o que são os orçamentos participativos. Quando começámos a trabalhar nesta matéria, na Associação INLOC há uns anos atrás, quase ninguém falava sobre o tema em Portugal e nessa altura sentíamos a necessidade de explicitar bem o que é um orçamento participativo, mas ainda assim de uma forma muito reduzida ou resumida, eu diria que um orçamento participativo é a possibilidade dos cidadãos de decidirem uma parte do dinheiro público de uma autarquia. E normalmente uma parte corresponde ao investimento autárquico. E quando é que começaram estes processos? Em 89, ou antes disso, no sul do planeta, no Brasil, portanto, no século passado, e têm-se desenvolvido por todos os continentes. Na atualidade, temos cerca de 3.000 experiências identificadas em curso, em todo o mundo, com particular incidência na América Latina, em África, na Europa e, mais recentemente, na América do Norte. Os objetivos são muito diversos e, evidentemente, que quando definimos objetivos, os resultados que se produzem também são diversos e a carga educativa associada é também ela diferenciada. E podemos ter objetivos que se centram na modernização administrativa, na criação de uma maior proximidade entre a administração pública e a sociedade. Podemos ter objetivos que apontam para a utilização de dinheiro público no combate à pobreza e à exclusão, ou seja, que os orçamentos participativos são um instrumento para fazer chegar mais dinheiro público onde ele faz falta. Temos orçamentos participativos cujo objetivo é a promoção do diálogo social, de colocar em diálogo grupos sociais que tradicionalmente não comunicam, e temos essa realidade em países europeus e africanos, essencialmente, e em Portugal. Em Portugal temos uma história de, eu diria, aproximadamente 14 anos de orçamentos participativos. E, na atualidade, nós conseguimos identificar, durante este período, até a atualidade, aproximadamente 170 experiências de orçamento participativo em Portugal. No final do ano passado estavam em curso processos ativos, 83, promovidos por câmaras municipais e juntas de freguesia. Ao longo destes 14 anos, os cidadãos portugueses que participaram nestes orçamentos participativos decidiram aproximadamente 72 milhões de euros. O ano passado, este dinheiro foi na ordem dos 17 milhões. E, feito este preâmbulo e avançando na comunicação, indo ao encontro daquilo que foi o desafio que me lançaram, onde está, digamos, a carga educativa, ou seja, qual é a dimensão educativa do orçamento participativo para a promoção da cidadania, ou o OP como processo educativo. E aquilo que eu vou dizer de seguida, eu gostaria de chamar a atenção, que não é generalizável para todos os orçamentos participativos. O processo educativo associado ao OP depende, em larga medida, do contexto político, administrativo, social e cultural onde se desenvolve. E vou centrar a reflexão sobre a dimensão educativa do OP em dois grandes atores, a administração pública e a sociedade. O mesmo é dizer, os eleitos e técnicos de um lado e do outro, os cidadãos. E a primeira questão que eu gostaria de dizer é que estão todos a aprender, que a democracia pode ser muito mais do que aquilo que nos têm mostrado. Muito mais do que um mero procedimento para a eleição de representantes políticos que nos governam. E eu acho que essa é uma evidência que o orçamento participativo tem trazido, à sua escala, como é evidente, mas que é possível ir além do consenso liberal, que traduziu a ideia da democracia como algo que era difícil de conciliar. Por um lado, promover a participação dos cidadãos, mas por outro, restringi-la aos atos eleitorais. E o OP, entre outros processos na sociedade portuguesa e por esse mundo fora, tem o mérito de dizer e de nos mostrar que é possível imaginar e praticar outras formas de democracia. E, sobretudo, no momento em que a democracia vive de altos contrastes. De um lado, ela é considerada o único regime político legítimo
da atualidade ou da história, mas, por outro, aumentam os sinais de contestação a esse mesmo regime e, sobretudo, em países de democracias representativas consolidadas. E porquê que aumentam esses sinais? Porque se verifica é um significativo mal-estar difuso que abrange diferentes quadrantes sociais e que se reflete de várias formas, e eu apontaria 3 delas. Grandes manifestações públicas a que nos vamos habituando em muitos países, e normalmente fora dos partidos e fora das instituições, as elevadas taxas de abstenção eleitoral, aquilo que foi um direito histórico difícil de conquistar, que é o direito ao voto, é hoje negligenciado por uma grande maioria de pessoas, e no caso português ultrapassa os 50%, 60% em alguns atos eleitorais, dando a ideia de que aquilo que foi um direito histórico tão difícil de conquistar é hoje um falso poder. E é isso que leva muita gente a não votar, é que não acreditam no poder do seu voto. E também um terceiro sinal é a falta de confiança nas instituições, o que representa, em minha opinião, uma ruptura séria no regime democrático, porque o regime democrático assenta na delegação do poder através do voto e, portanto, na delegação do poder através da confiança. E quando a confiança está abalada no regime, evidentemente, em minha opinião, há uma ruptura no regime e ela não tem sido devidamente enfrentada e é uma dupla fratura. Não são apenas os cidadãos que desconfiam das instituições e da classe governativa e das instituições em geral, são também as instituições que não confiam na sociedade. E os eleitos tendencialmente olham para a sociedade de uma forma muito enviesada, apenas como grupos organizados que defendem interesses sectoriais, incapazes de pensar o bem coletivo. E estes elementos são muitas das vezes um entrave ao desenvolvimento dos processos participativos. E onde é que fica a educação para a cidadania no meio deste contexto? Eu diria que ela é uma das promessas não cumpridas do ideal democrático. A democracia representativa não aprofundou a educação para a cidadania. Ela gerou um processo de apatia política generalizada e vivemos muito mais uma democracia de eleitores do que uma democracia de cidadãos, e mesmo a de eleitores com elevadíssima abstenção. E neste contexto, quem é que assegura de uma forma explícita, permanente, a educação para a cidadania? Eu sei que aquilo que eu vou dizer é muito discutível, mas eu diria que, na atualidade, quem assegura de uma forma explícita a educação para a cidadania são muito poucos, ou quase nenhuns. Mesmo as escolas, que a assumem nos seus programas, não é de uma forma explícita, não estão a preparar pessoas para a participação. E aqui foram dados bons exemplos, felizmente hoje à tarde, mas não é a generalidade. E, portanto, eu diria que há um vazio na sociedade portuguesa em termos de instituições de sociabilidade que garantem a educação para a cidadania. E isto significa que nós vivemos uma condição de analfabetismo democrático. E este analfabetismo democrático produz um povo que, tendencialmente, também é democraticamente mais apático. Mas, ainda assim, no meio de tudo isto, os orçamentos participativos e deste contexto estão a produzir aprendizagens e estão a promover a educação para a cidadania. E eu gostaria de agora centrar a última parte da minha reflexão convosco sobre aquilo que eu considero que são algumas, não todas, das aprendizagens que a administração pública está a fazer e que a sociedade também, dentro dos processos de OP. Primeiro, em relação aos eleitos e aos técnicos. Perder o medo em relação à participação. A administração pública tem medo de promover a participação. E os OPs têm vindo a fazer o seu caminho e hoje nota-se dentro de várias administrações públicas que não há esse medo, ou que se está a perder esse medo. Basta ver o caso dos orçamentos participativos. Quando iniciaram em Portugal, a sua primeira geração, que foi entre 2002 e 2008, 2009, a primeira geração era essencialmente consultiva, o que significa que os eleitos não abriam mão do poder de decisão, abriam um diálogo à identificação de prioridades, mas não abriam mão ao poder de decisão sobre as prioridades a cabimentar no orçamento. Isto demonstra uma cultura de medo da participação. E hoje, felizmente, e sobretudo a partir de 2012, os processos consultivos quase que desapareceram do cenário português e hoje nós quase temos orçamentos participativos deliberativos. Isso demonstra uma evolução e uma aprendizagem relativamente à participação. Também se tem perdido, do ponto de vista da administração, preconceitos e tem aprendido a confiar na sociedade. Como eu vos disse há pouco, tendencialmente do lado do poder, olha-se para a sociedade como grupos organizados, com interesses muito setorializados.
E hoje eu creio que algumas administrações estão a começar a confiar na sociedade, descobrindo que nela também reside o bom senso capaz de decidir o bem coletivo. E este bem coletivo tem sido evidenciado em obras, investimentos públicos decididos por cidadãos. Obras que não eram prioridade dos programas eleitorais, nem dos programas governativos de muitos autarcas. E desse ponto de vista, os orçamentos participativos introduziram uma alteração de prioridades, à sua escala, evidentemente. Também têm aprendido que para governar, e governar bem, é preciso enfrentar o conflito. E muitas vezes bem sabemos a forma como as administrações resolvem os problemas, varrendo para debaixo do tapete, imaginando que não há conflitos, mas eles mais à frente vão se revelar. E a gestão do conflito é isso mesmo. É identificar as diferenças para chegar aos compromissos. E nos bons processos de orçamento participativo, isto tem sido possível, como por exemplo debater a requalificação de uma praça pública. Tão simples quanto isto. Nem todos têm a mesma noção, nem todos têm a mesma ideia de como aquela praça deve ser requalificada. Mais vale fazer com participação, descobrindo e identificando onde estão os interesses divergentes e chegando a compromissos mais duradouros. E a administração pública também está a aprender a fazer isto. A reconhecer também, é outra aprendizagem, reconhecer que não sabem tudo. E que não conhecem todo o seu território, todas as suas potencialidades e necessidades. E que com a participação das pessoas conseguem muito mais frequentemente identificar onde estão necessidades que por vezes não chegam aos gabinetes. E potencialidades também. Têm aprendido também a compreender que partilhar poder não é perder poder. E que isso reforça a legitimidade de quem governa e reforça a legitimidade das instituições. Aprender que não basta querer promover participação, por muitas concepções ideológicas que possamos ter sobre ela, favoráveis a ela, não basta querer fazer participação. É preciso desenhar boas metodologias, porque uma má metodologia normalmente gera maus resultados. E a administração pública também progressivamente está a fazer este caminho de partir de uma base de querer fazer participação, mas tentando introduzir mecanismos que a vão melhorando. Entender também a necessidade de adaptar a máquina autárquica, os serviços públicos, às exigências da participação. A administração pública autárquica não está preparada, não foi pensada para promover a participação. O processo de descentralização em Portugal foi pensado para aproximar a administração pública dos cidadãos, mas não para promover a sua participação. E estamos hoje a desenhar processos de participação dentro de estruturas altamente hierarquizadas, distantes dos cidadãos. Há N serviços nas autarquias que não têm contacto direto com o município. N. E, portanto, nós estamos dentro destas estruturas a fazer participação. E, evidentemente, que é preciso perceber que isto é uma limitação e que temos que transformar a própria administração. E, desse ponto de vista, não é possível imaginar o OP como um projeto, mas sim como um processo transformador da administração pública, um processo que atrás de si traz outras práticas de participação. E, desse ponto de vista, eu queria dizer que o conceito essencial, em minha opinião, é da administração das autarquias aprendentes. As autarquias portuguesas estão a aprender a fazer participação, o que não é uma cultura tradicional, como bem sabemos. Do ponto de vista, eu não sei em termos de tempo, tenho mais 2 minutos, pessoal? Do ponto de vista da sociedade, eu gostaria de dizer que a sociedade também está a aprender bastante, porque a noção de democracia que todos, ou quase todos têm, é que podem votar. E, portanto, ir além disto e decidir investimento público exige uma aprendizagem e exige que se perceba que é necessário mobilizar a sociedade. É necessário organizar uma sociedade que está desorganizada para promover participação e defender interesses coletivos. E o partir do interesse individual para chegar ao interesse coletivo não é fácil. Mas os orçamentos participativos, nem todos, evidentemente, muitos têm conseguido fazer isto, e eu digo-vos por experiência própria, porque tenho acompanhado dezenas de processos de norte a sul do país. Eu vou a reuniões públicas de orçamento participativo e vejo N municípios entrarem numa reunião com uma proposta e saem de lá dando o seu voto a propostas de outros. Porquê? Porque se criou uma metodologia propícia à participação e há um entendimento de que os recursos são escassos e que é preciso definir prioridades. E que num campo de definição de prioridades, então vamos ver o que é mais urgente em cada momento. E isto revela bom senso do lado da sociedade, que era um dos medos dos eleitos, é que esse bom senso não existisse. E, portanto, o OP, deste ponto de vista, está a reconstruir comunidade. E o sentido comunitário perdeu-se fortemente.
bem o sabemos. E hoje nós vemos, através do orçamento participativo, bairros inteiros, e recordo várias iniciativas, dou-vos só o exemplo de um bairro de 200 moradores no concelho de Cascais, de pessoas provindas das ex-colónias, em habitações provisórias que se tornaram definitivas, 200 moradores que se mobilizaram e conseguiram que fosse o segundo projeto mais votado, com 7.000 votos no concelho de Cascais. E, portanto, esta comunidade entendeu que era importante mobilizar-se, reconstruiu os laços comunitários e defendeu os interesses coletivos junto do território mais vasto. Conhecer melhor o território, as suas necessidades e prioridades e potencialidades é também uma aprendizagem da sociedade civil. Isto revela a capacidade de gerar solidariedade e coesão territorial. Conhecer também melhor o funcionamento das autarquias, porque há muito desconhecimento sobre a forma como as autarquias são geridas. E é difícil gerir uma autarquia. Temos que ter a noção disso. E o OP permite uma aproximação aos serviços, aos interlocutores diretos desses serviços, às regras da função pública, às regras da contratação pública, às regras de execução do investimento e às regras da orçamentação. E desse ponto de vista há uma fragilidade nos OPs em Portugal que tem que ser trabalhada e eu gostaria só de dar um exemplo daquilo que eu considero que é um bom exemplo. Vem do município de Caminha, bem a norte do país, que está a alocar ao orçamento participativo toda a receita arrecadada localmente em sede de IRS. Como bem sabemos, nós pagamos os nossos impostos sobre o rendimento, são coletados pela Administração Central e há uma parte que depois é devolvida ao município. E essa parte é devolvida em função de uma percentagem que é variável e que o município pode subir ou descer. E aquilo que o município de Caminha fez foi, todo o dinheiro que é coletado em sede de IRS é esse mesmo que os municípios vão decidir. Isso permitiu, durante o primeiro ano, lançar a questão, lançar o debate entre a receita e a despesa e agora, na segunda edição do OP, o debate sobre a aceitação ou não do aumento da taxa de IRS. Sabendo que esse aumento pode vir a representar, e esses cálculos estão agora a ser feitos, pode vir a representar para uma família, por exemplo, um aumento de 20 euros anuais, mas que do ponto de vista do município isso pode arrecadar, por exemplo, 700, 800 mil euros, e esse dinheiro é devolvido normalmente aos municípios para decisão dentro do orçamento participativo. Portanto, o debate entre a receita e a despesa tem uma carga educativa muito mais forte do que os OPs que apenas discutem a despesa. Ampliar redes de relacionamento pessoais, combatendo o isolamento social em sociedades como as nossas. Isto é essencial e o OP também tem contribuído para isso. Já há casamentos gerados dentro de orçamentos participativos também. Aprender a valorizar conhecimentos que não são técnicos. E isto revela também a capacidade de reforçar a nossa capacidade de autoestima. Porque muitas das vezes, quando entramos numa reunião pública com técnicos de uma autarquia que nos chamam pelo artigo X, decreto-lei Y, nós ficamos desarmados. Não é? E, portanto, não sabemos por onde começar. E a valorização do conhecimento que não é técnico dentro dos orçamentos participativos é uma evidência e é um ganho. Aprender a exercer a cidadania em novos campos, numa atitude construtiva e responsabilidade, de codecisão, e também aprender que participar é conquistar. E a participação que se imagina concluída, aí mesmo começa a fracassar. E desse ponto de vista, acho que os orçamentos participativos estão a ter também esse sucesso, que é de que as pessoas percebem, quando se organizam, quando têm poder coletivo de decisão, são capazes de ir mais longe. Estão a conquistar novos espaços de exercício da cidadania, onde ainda não tinham chegado. E, portanto, para terminar, eu queria dizer que o OP não esgota, evidentemente que não esgota o exercício da cidadania e da democracia, mas é um caminho possível e é necessário e é possível levar esta democracia bem mais longe do que aquela que nos tem proporcionado. Muito obrigado.